YouTube, um dia desses eu decidi jogar Uncharted, porque agora eu tenho acesso a jogar Uncharted, no caso Uncharted 2 especificamente, e eu sempre toquei no jogo aqui e ali, mas eu nunca joguei de início ao fim e zerei. E pra sentir que eu tenho que né, compensar essa minha experiência, venho aqui fazer uma resenhazinha dele e tal, é isso. Só pra avisar, eu não tinha como gravar gameplay, então o gameplay que você está vendo não é meu. Eu vou tentar não usar tanto assim, mas a fonte de quem que tá jogando e tal está na descrição. Só que eu vou tentar usar mais cutscenes e gameplay da E3 de 2009, meu Deus, o jogo é velho. Enfim, por que eu senti essa necessidade moral de falar desse jogo? Porque eu acho que todo mundo vai querer se juntar em cima de mim e me pisotear, até eu não posso falar de né, falecimento no início de um vídeo do YouTube, eu acho. Mas me dá umas pisoteadas, porque eu não gostei do jogo. Mas tem aquela diferença de você joga alguma coisa ou consome alguma arte e fica, ei, isso não é muito pra mim. E tem aquele, ei, isso não é bom. E eu senti o segundo, me desculpa, gente. Antes que você ameace minha família inteira de morte, deixa pelo menos eu tentar explicar a minha posição, porque eu não gostei, porque eu não curti e tudo mais. E talvez dar um pouquinho de contexto pra mim antes, até porque agora foi anunciado o tal do remake de Last of Us, né? Eu não sou um grande fã do estilo de jogo da Naughty Dog. Eu gosto de Crash. Só que eu tenho o pensamento de jogos são a sua própria forma de arte, o que significa que eles deveriam ser tratados como a sua própria forma de arte. Não tem problema você pegar inspiração em audiovisual, até porque eles entram dentro do audiovisual. Mas se você tá usando o seu jogo pra contar uma história, criar uma experiência narrativa, meio que você precisa integrar um pouco melhor o jogo, e eu não senti que esse jogo fez isso. Então eu já tenho um problema com isso. Eu sei que a crítica de, é só um filminho, é meio batida, mas ela é real. Enfim, vamos do início aqui, tá? Vamos lá. Começando com o gráfico. O jogo é lindo pra cacete, isso, óbvio. O jogo saiu em 2009, ele ainda é, bonito. Ele ainda é impressionante. Em particular, os detalhes do jogo são impressionantes. Eu não sei se eu não falei isso, se eu já falei isso antes, mas spoilers, né? Spoiler do jogo inteiro? Eu vou falar do jogo inteiro, tá? Ok. A forma como o peso do Nathan Drake muda o formato da neve é impressionante até hoje em dia. Obviamente a tecnologia melhorou muito, mas até hoje em dia eu olho pra isso e fico caramba. A forma como o Nathan se move, a textura dos lugares em volta, até hoje em dia é bom, reação dos inimigos. O jogo é bonito, o jogo é realmente, genuinamente bonito até hoje em dia. Obviamente dá pra ver que é um jogo de PS3, só que o jogo é bonito. E a trilha sonora é sensacional. Trilha sonora e dublagem dos personagens, dublagem em inglês no caso, que foi como eu joguei. Eu não sei se tem dublagem em português nesse início da saga. Eu vou falar do som das armas quando eu vou falar em gameplay. Spoilers, não achei muito grande coisa. Só que trilha sonora, o tema principal de Uncharted não só é muito bem composto como uma música, ele também é um hype do caramba, né? Você abre o jogo, você sempre sente vontade de jogar. Eu sei que esse é o mínimo que você tá abrindo o jogo. E aí a gente chega na narrativa. Então, narrativa de Uncharted 2. Ela é simples, mas acho que essa era a ideia, né? É pra ser um filme de aventura. Um Indiana Jones da vida. Indiana Jones não tem um enredo mega complexo e complicado e ai meu Deus e tal. Não, é só uma história de aventura legal, divertida, maneiro, que a gente tá seguindo. Nathan Drake quer encontrar Shangri-La, eu acho. A Cidade do Ouro, eu acho. Que fica no Nepal, eu acho. E aí tem um russo malvado. Eu acho que ele é russo. Tem um cara do leste europeu malvado que quer ir contra ele. É isso, essa é a narrativa. Ela é ok, ela funciona como uma história de Indiana Jones funciona. Ela é o seu Lenda do Tesouro Perdido. É legal, é divertido, é maneiro de ver. Eu acho que a gente tem o problema de pacing de jogo em relação a isso, porque, por exemplo, se eu for ver um filme de aventura, um filme de, vamos investigar essa tumba antiga, ou sei lá, o filme tem 1h30. Esse jogo tem 7, 8 horas. Então demora um pouquinho pra chegar nos pontos, mas ainda assim foi legal. Eu não tenho problema com a narrativa em geral, porque eu sei que esse não é o ponto da história, da escrita. O ponto da escrita, pra um jogo como esse, pra uma franquia desse estilo, são os personagens. Os personagens set pieces, as situações que os personagens se encontram, no caso. Então vamos olhar os personagens. Sully tem um total de 17 segundos em tela, e ainda assim ele é o personagem mais legal dessa franquia. Eu adoro esse personagem. Eu não dei contexto de quanto eu joguei dos outros, né? Acho que deu pra ver que esse vídeo não é roteirizado. Eu tenho conhecimento geral sobre a franquia, e eu joguei um pouco do 1 e do 3. Eu nunca toquei no 4. O que eu mais tinha jogado antes
zerar esse 2, foi o 2. E com tudo isso, eu sei que eu gosto do Sully, e o Sully tá nesse jogo só um pouquinho, eu queria que ele estivesse mais. Se ele estivesse mais, esse jogo aumentava a nota em tipo uns 4 pontos. Mas uma personagem que eu realmente gostei no jogo, que foi apresentada nesse jogo, e ela tem um foco nesse jogo, e ela é legal nesse jogo, é a Chloe. Chloe é uma boa personagem, eu gosto do estilozão dela, meio feito pra ser meio que uma femme fatale, mas não tanto, porque ela é sua própria personagem. Ela é carismática, eu adoro a dubladora dela. Chloe é bem maneira. Chloe é a personagem que eu mais gostei do jogo, pelo menos das presentes. Outro que eu gostei foi o tal do Flynn. É Flynn, né? Ele é incrível, ele é babaca e ele é australiano. Ele é babaca e ele não é americano. O que significa que em um jogo desse tipo, se você for um vilão e você tiver esse sotaque, você fica ainda mais babaca. Essa é a ideia que funciona. Eu gosto que ele é realmente um ladrão. Ele é o ladrão que mais faz sentido, pelo menos dali. Ele tenta trair o Drake o tempo todo, e ele trai o Drake o tempo todo, no caso. Ele tá sempre um passo na frente, e eu acho isso legal. O problema é que eu não gosto como a narrativa trata esse personagem, no sentido de o jogo acha que ele é uma piada. O Drake o tempo todo diz coisas como: você acha mesmo que ele conseguiria fazer isso? Você acha que ele chegou até aqui sem ajuda nenhuma? E ok, beleza, ele é o seu antagonista mais interessante e você fica diminuindo ele. Isso faz com que o perigo da história fique menos relevante, menos presente. Porque é uma ideia muito mais interessante esse cara que engana o Drake o tempo todo conseguir se manter no nível de inteligência ou pelo menos esperteza do Drake, ao invés do Drake rebaixar ele a cada 5 segundos e com isso rebaixar pro público esse personagem que é pra ser um antagonista. E a ideia de por que fazem isso é porque ele não é o vilão principal é o tal do Lazarevich, o cara do leste europeu. O problema é, Lazarevich é tão monótono que eu acho que ele é um dos personagens que eu menos liguei na minha vida inteira. Isso é um exagero, mas ele é tão uma não presença nesse jogo, porque ele é o seu... sou um vilão russo malvado, quero imortalidade, ou sei lá o que eu quero, não sei, eu não ligo pro que eu quero, eu acho. Ele tá aqui pra pegar a Shangri-La e gritar, e às vezes matar seus próprios seus próprios soldados. E em seguida nós temos Helena. A Helena é tipo uma pedra. Ela é tipo um guardanapo, tipo um livro, um cobertor. Se pá, ela é até tipo um 14 bis, ou um prédio, ou uma janela suja. No sentido de, ela existe. Ela tá aqui. Definitivamente ela tá aqui, definitivamente ela existe. Se tem uma coisa que eu consigo dizer sobre a Helena, é que ela é um personagem neste jogo chamado Uncharted 2, lançado em 2009 pela Naughty Dog. Eu falo isso com toda a certeza do mundo. E aí, por fim, temos Nathan Drake. Olha, Nathan Drake tem um carisma próprio que é impossível retirar e é impossível negar. Nathan é um cara legal. Ele é legal de ver, é legal de acompanhar, e em particular, a dublagem do Nolan North vende esse personagem em um nível que, meu Deus do céu, faz o personagem ser muito, muito, muito legal. As pequenas falas dele, como por exemplo, quando ele joga uma granada e fala, pega! Os pequenos comentários. Esse jogo é engraçado, isso é importante também. Eu gosto da interação dos personagens, elas são engraçadas. E o Drake muitas vezes tem interações bem engraçadas, então é ótimo. O meu problema com o Drake no momento é que ele é só isso, ele é só carisma, mas ainda assim eu não acho que é carisma o suficiente pra eu me apegar pelo personagem. Eu estou jogando essa franquia agora porque meu amigo maravilhoso me emprestou um PlayStation 3 e com isso ele me emprestou também Uncharted 2 e Uncharted 3. Então agora eu tenho acesso a esses jogos. Eu quero jogar o 3 em breve também, por mais que eu não tenha gostado do 2, eu quero ver se melhorou alguns dos meus problemas com a franquia. Eu sei que dizem em geral que o 3 é pior que o 2, mas eu acho que eu estou buscando coisas diferentes nessa franquia comparado com outras pessoas, então eu acho justo dar uma olhada. E eu quero ver se no 3 eles fazem o Drake ser mais um personagem, no sentido de eu quero ver ele em problemas maiores. Eu quero ver as falhas do Drake sendo mais aparentes e tendo um pouco mais de drama quanto a ele, o que pode ser que seja o caso, o nome é Drake's Deception. Nesse jogo, o maior problema que o jogo apresenta pro Drake é que ele confia demais. Ele foi traído pelo Flynn, depois ele foi traído pela Chloe, depois blá 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 blá. Mas em geral ele não tem muito. Ele não tem muita coisa. Ele só tem carisma. E eu quero alguma coisa a mais. Os outros personagens são meio whatever de falar. O cara da vila que te segue, ele é maneiro, mas ele não fala nada. Quer dizer, não fala nada em inglês, ele fala na língua dele. Ele fala na língua dele? Eu acho que ele fala na língua dele. Mas eu gostei dele. Ele é legal. Se pá, ele é meu favorito do jogo. Enfim, isso é tudo de apresentação. O jogo é bonito, a trilha sonora é ótima, a dublagem é maravilhosa, a história é divertidinha, os personagens eu não curti muito. Podia ser melhor na minha humildíssima opinião. Mas talvez eu tenha que conseguir apego por esses personagens em outros jogos. O que resta aqui? Então... Eu diria que o gameplay tem 4 pilares. 4, meio que 3, meio que 4. Tiroteio, parkour e andar, caminhar e tudo mais. Puzzles e as set pieces.
Os momentos onde o jogo fica absurdo e usa a tecnologia ao máximo pra ter várias destruições e você fazer coisas meio uau, como assim que absurdo? O que também se mistura com os outros, né? Mistura com tiroteio em particular. Vamos começar com parkour e caminhar e tudo mais. Porque tem uma boa parte do jogo onde o jogo não tem muita coisa, você só tá andando. Isso é algo que, se eu não me engano, vocês podem falar que eu tô errado nisso, à vontade, porque tem tempo. Se eu não me engano, Last of Us 1 fez a mesma coisa, onde há muitos momentos onde você não tem muita ação, não tem muita gente lutando e tal, você tá andando pelas cidades. Lá eu consigo comprar de boas, porque você tá pegando recursos, você chega, abre gavetas, pega as coisas, vai seguindo, ótimo, funciona como um apocalipse zumbi. Esse jogo, eu acho que a ideia é que você tá explorando os lugares, só que não dá muito certo porque o jogo é linear. Então, enquanto você tá seguindo o parkour, tem um caminho que você vai seguir no parkour. Você vai escalar essa parede dessa maneira aqui, você vai seguir pra esse lugar aqui e vai continuar seguindo pra esse lugar. O parkour desse jogo não tem nenhum desafio por si próprio. Não é, por exemplo, eu sei que é escroto comparar com esse jogo aqui, só que não é como, por exemplo, Breath of the Wild, onde você tem estamina, então você tem que pensar como você vai escalar as coisas. Ou até mesmo um jogo que veio antes, que todo mundo esqueceu porque ele não é muito bom. I Am Alive fez algo parecido, né? Pra você escalar, você precisa de estamina. Então tem alguns lugares que você tem que descansar. Nesse jogo não, o Drake tem estamina infinita. O que significa que os momentos onde você tá andando em tumbas pra escalar os lugares e tudo mais, eles são muito vazios. Porque não tem nenhum desafio, não tem nada acontecendo. Você só tá... É o equivalente a um jogo onde você pegou o analógico e segurou pra frente. É só isso, porque não tem muita coisa. O máximo é, o jogo quer que você veja o quão bonito o jogo é. Então é mais coisa de apresentação. Entendo. Porém, isso é sem graça. O seu jogo ser bonito não cria um jogo legal. Vamos combinar isso aqui, tá? O gameplay de segura pra cima e aperta X pra ir escalando os lugares e pulando os lugares é a mesma coisa que segurar pra frente e não fazer nada em qualquer outro jogo. Isso é tão monótono e sem inspiração quanto as missões de Assassin's Creed onde você tem que seguir uma pessoa. É a mesma coisa. Por que o parkour de, por exemplo, Assassin's Creed funciona? Porque ele é aberto. Tem vários caminhos pra chegar nos lugares que eu quero ir. Eu não tô comparando um jogo mundo aberto com um jogo linear como Uncharted, mas eu gostaria que tivessem mais opções pra chegar lá onde eu tenho que ir. Você me taca num lugar meio grande e tem diversos lugares pra escalar. Eu posso chegar no meu destino por baixo, por cima, subir em alguma caixa pra seguir até o final. Eu gostaria de alguma coisa assim. Pelo menos seria algum tipo de decisão por parte do jogador, ao invés de eu estou seguindo um roteiro. Mas se você não quiser fazer exatamente isso, faça algo como, por exemplo, Prince of Persia de 2007. O jogo é meio linear em seu parkour e sua plataforma e tudo mais. E o jogo também não tem desafio. Eu vou falar disso em Uncharted daqui a pouquinho. O jogo não tem desafio. Se você cai, você volta pra onde você parou. É tranquilo. Por que é divertido, então? Porque você tá fazendo coisas. É um botão pra você correr na parede, aí outro pra você pular, que aí você pula pro outro e... você tem que pular e dar um outro pulo no meio do ar. Pelo menos é alguma coisa, pelo menos me diverte. E aí entra o que eu falei, Uncharted não tem punição por você morrer nessas partes de parkour. Se você pula pra longe, porque muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes eu olhava pra algum lugar e eu pensava, eu posso pular pra cá, e eu não posso. E aí eu morria. Você volta pro exato mesmo lugar. A tela fica escura, diz tipo, você morreu? No caso não diz nada na tela, mas o Drake grita em agonia, a tela fica cinza, toca uma música tipo... E aí você volta exatamente pro mesmo lugar de antes, então... É o equivalente a alguém deu Ctrl X no modelo do Drake e botou ele de volta na montanha. A morte em parkour não tem nenhuma consequência, o que significa que essas partes ficam ainda mais triviais e ainda faz eu me perguntar cada vez mais... Por que elas estão aqui, além de a gente modelou esse negócio é bonito. Eu quero gameplay, amigo. Eu quero jogar o seu jogo. Eu não quero andar pra frente. E a gente chega em puzzles. Os puzzles têm um outro problema que é, eles são muito fáceis. Eu entendo a ideia de que quando você tá fazendo um jogo que tem puzzles, mas ele não é um jogo puzzle, você não quer que os desafios do jogo, que os quebra-cabeças sejam muito difíceis, porque as pessoas não estão lá pra isso. Porém, esse é um jogo de entre aspas, exploração, né? Esse é um jogo inspirado em filme de aventura, tipo Indiana Jones e tal, e eles sempre lidam com puzzles nesses filmes. Eles têm que resolver algum enigma, algum quebra-cabeça, alguma coisa do tipo. Então, óbvio que você tem que botar isso nesse jogo. Só que não só a resposta está no seu diário, como o Drake não cala a boca te dando a resposta. Eu acho que o momento que me deixou mais frustrado foi quando, na metade do jogo, você chega em um templo que você vai descer para encontrar pedra. Tem uma estátua que tem uma faca que vai descer nela, que aí você vai descer pela garganta da estátua. Essa cena é legal. Só que pra ativar ela, é um quebra-cabeça de espelhos com um buraco no teto onde vem a luz. Aí eu chego nessa sala e eu penso, pô, legal, um puzzle, ok, vamos fazer o puzzle. E o Drake praticamente imediatamente fala, talvez se eu mover esses espelhos, alguma coisa vai acontecer.
Não, amigo, eu sei, obrigado. Aí você mexe alguns espelhos, você chega no lugar certo e, pô, entendi, agora é só fazer de novo, né? Porque a ideia é você faz primeiro o básico, aí você repete algumas vezes pra ficar cada vez mais difícil e você tem que raciocinar cada vez mais, né? Não, no caso ele só pede, ei, Chloe, pega aquele outro espelho e faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Amigo, deixa eu resolver o puzzle. Eles estão aí porque eles têm que estar aí, isso é meio irritante. Até alguma coisa como, por exemplo, God of War antigo. Eu não sei se é porque eu era uma criança, provavelmente é porque eu era uma criança, mas eu sentia que tinha um pouquinho de dificuldade. Tinha algumas coisas que eu tinha que pensar no que eu tinha que fazer. Esse não tem pensamento, porque você precisa do diário pra resolver os puzzles, mas o diário meio que te diz a resposta. Os puzzles desse jogo são equivalentes àqueles brinquedos de criança que tem vários negocinhos pra você encaixar. Só que todos os buracos são quadrados e tudo que você tem na sua mão é um quadrado. É um pouco simples demais, é muito sem graça fazer os puzzles. É, de novo, legal visualmente. Eu acho que esse era o apelo do jogo, no fim das contas, né? O jogo é legal visualmente. E aí, vamos pra tiroteio. Eu não queria deixar esse vídeo longo, mas essa parte que o Marco tem coisa pra falar, meu Deus do céu. Quando começou o jogo, eu não estava gostando nem um pouquinho dele. Eu tava achando ele meio insuportável. Até mais ou menos a parte na floresta, no caso, o jogo tava muito chato, o jogo não estava legal. E por que motivo eu tava achando esse jogo tão irritante? Em primeiro lugar, eu achei o controle do Drake muito leve. Ele não parece ter peso, parece que ele tá flutuando ao redor de si próprio. Com isso, não só o corpo a corpo tem pouco impacto nesse jogo, parece dois seres de ar se socando, como o ato de controlar o Drake é meio chato. Muitas vezes ele meio que sai um pouco da plataforma, porque o jogo ainda assim tenta dar aquele realismo de se o Drake estiver virado pra um lado e você ir pra trás, ele vai dar um passo pra frente pra poder virar. Isso é legal visualmente, mas eu sinto que eu tenho menos controle de meu personagem, pelo menos num nível mais profundo. Então eu não gosto muito disso. E aí, tiroteio. E tem um problema com esse tiroteio. Em primeiro lugar, a arma que eles te dão de início são uma 9mm e uma AK-47. O som dessas armas é tão Airsoft. Parece que eu tô atirando uma Nerf neles. Uncharted? Não, laser shots. Não tem impacto nenhum, nem os tiros no oponente, nem os tiros saindo da minha bala. Os tiros saindo da minha bala é foda. Os tiros saindo da minha arma. A vibração do controle também pareceu um pouco fraca, mas eu não sei se eu tinha que mudar alguma coisa. O ponto é, os tiros não pareciam ter impacto nenhum e eles não soavam como se tivessem impacto algum. E isso é muito importante num jogo de tiro. Você tem que sentir que seu tiro é um tiro. Eu estava tirando pontos de dano no oponente, o oponente estava sofrendo pontos de dano até ele sofrer pontos de dano suficiente e espontaneamente cair e morrer. E junto disso, grande parte do tiroteio no início era um bagulho tão linear, e a linearidade não é um ponto bom nesse jogo, tanto nas partes que eu falei de andar, quanto na questão do gameplay de tiroteio. Quando o jogo vira um jogo de tiro em terceira pessoa de corredor, tem 4 inimigos na minha frente, eu estou aqui, não tem como ir pelos lados, o jogo é bem desinteressante. Esse é o jogo de tiro em terceira pessoa padrão. Só que ao invés de ser, por exemplo, o Mass Effect 2, que tem um gameplay muito, muito básico, porém, as armas têm um impacto muito absurdo e com isso é muito legal de jogar, não. O ponto legal do gameplay é a questão das granadas. O gameplay de granadas eu acho que é a ideia mais legal que Uncharted teve em questão de jogabilidade. Por quê? Porque não só você segura o botão de granada pra mirar e atirar, como você pode só pegar a granada e tacar de boas, com um aperto de um botão. Você tem que mirar um pouquinho com a sua câmera, mas você faz isso. E isso faz com que seja muito ágil. Não tem uma animação de preparação, é instantâneo. Você só vai, pega a granada e joga. E seus inimigos podem fazer isso também. Na verdade, os inimigos tacam muita granada. O que faz com que o seu gameplay seja ficar na cobertura até alguém tacar uma granada e você precisa sair dela. Agora você está out in the open, você está aberto. Você tem que pensar para situações e pensar, ok, tem uma cobertura atrás de mim. Ou, ok, tem uma cobertura aqui do lado, ou alguma coisa do tipo. Enquanto isso, você tacar granada o tempo todo também é bom pra você dispersar os seus oponentes e fazer com que eles façam a mesma coisa, saiam da cobertura, ou simplesmente tacam na cobertura e eles morrem ali. A velocidade do gameplay de granada faz com que o jogo fique muito legal nessas partes. Eventualmente fica um pouco repetitivo, você tá na cobertura, alguém taca uma granada, você anda um pouquinho pra trás, explode e você vai pra frente. Até onde eu consegui jogar, eu não senti que sair da cobertura nesses rápidos momentos foi muito ruim. Eu admito que eu morri bastante no jogo, tá? Eu admito que eu morri bastante no jogo. Só que volta também pra questão do que eu comentei do respawn de você andando. Respawns em combate também são muito rápidos. Você volta pro iniciozinho do combate, que eu acho até ok, considerando que a sua vida regenera sozinho, então o gameplay de combate são só aqueles encontros. Não é, por exemplo, Dark Souls, onde o motivo pelo qual você tem que andar do Bonfire até o chefe é que você tem uma quantidade limitada de heals. Então o jogo tá te testando pra ver se você consegue não levar dano até chegar no chefe. Nesse caso, o desafio é a arena que você está, o tiroteio atual que você está. Beleza, tranquilo. Só que com tudo isso eu não consigo dizer que o jogo é muito difícil, mas eu morri bastante. Só que é aquela coisa, eu morri bastante porque meio que caguei um pouquinho, porque meu respawn é logo ali, tá de boas. Enfim, o outro ponto
do tiroteio que deixa o jogo legal é quando o jogo foi pra uma área mais aberta. E na verdade, eu já digo aqui, o jogo ficou bem divertido em uma parte lá pra frente na neve. Logo depois da gente ver o trem de novo e tal, o trem bate, e aí você tá numa neve, na neve e tal. Tem uma seção inteira que é uma área totalmente aberta, vem inimigos de cada lado. Esse foi facilmente meu momento favorito do jogo, porque vamos lá. Em primeiro lugar, a esse ponto a gente mudou de armas. Quer dizer, a gente ainda pode pegar a AK-47 e tal, mas tem novas armas que foram apresentadas. E essa nova arma, eu acho que é um A1R1, eu não lembro como é que é a arma, eu não sei nada de arma. Ela tem impacto! Ela finalmente tem algum impacto. Obrigado por fazer com que o jogo seja ruim no início, pra depois ficar um pouquinho melhor, né? Mas sim, a Naughty Dog sabe fazer arma com impacto. É óbvio que eles sabem, eles fizeram Last of Us, as armas têm impacto do caramba lá. Em Uncharted 2, não parecem ter, até elas terem. Então, atirar uma arma ficou divertido, show. Junto a isso, tem a questão de que às vezes tem uma nevasca, então às vezes a neve meio que cobre tudo, depois ela vai embora, o que é um efeito visual bem legal. Como eu falei, a neve nesse jogo é muito bonita, por causa da forma como seu pé deforma ela, e isso ajuda com o stealth do jogo, que o jogo tem, mas mais ou menos. O stealth do jogo é só você chega atrás de alguém e você mata a pessoa. É isso. Você não pode carregar o corpo, você não pode fazer nada com o corpo. Você só chega atrás, mata a pessoa, é isso. Mas sabendo que a neve te cobre, fica legal de fazer o stealth. Outra coisa legal é que tem um pouco de verticalidade nesse lugar. Você pode subir um pouco e utilizar o parkour como parte do combate. E é aí que o parkour brilha, é aí que o parkour é maneiro. Porque vira mais do que só um corredor ou um lugar pequeno que você só tá se escondendo. Agora você tem vantagem por cima. Isso é maneiro. E por fim, o principal motivo, creio eu, é uma arena aberta. Com isso, todos esses elementos ficam muito mais legais. Chegar por trás de um inimigo pra matar ele é mais legal quando eu sei que o jogo não planejou que eu fizesse isso. Não colocou um corredor com 3 pessoas olhando pra um lado e o cara só andando de costas. Quer dizer, não de costas, de costas pra mim, pra eu poder chegar lá e matar ele e ir pra próxima cobertura. É mais legal saber que o jogo não forçou isso como geralmente ele faz. É mais legal o gameplay de granada sabendo que o gameplay é mais do que tá com uma granada em você, portanto você tem que correr pra trás. Agora que o lugar tá aberto, se você receber uma granada e você teve que sair, busca outra cobertura, porque tem gente vindo de todos os lados. Essas arenas abertas te dão mais opção. E eu queria que grande parte do gameplay fosse isso, porque os momentos onde isso acontece foram meus momentos favoritos do jogo. E aí, o último elemento do gameplay que eu tenho é set pieces, né? Que se misturam bastante com tiroteio. Set pieces são aquelas cenas tipo a parte do trem, onde você tá seguindo o trem, você tem que ir pro lado do trem e blá blá blá. Ou a parte dos caminhões. A parte dos caminhões é mais legal, na verdade. Não vou mentir, não. Onde você tem que pular de caminhão em caminhão, porque os caminhões vão explodindo e tudo mais, e blá blá blá. Ok, beleza. Tem também uma que é muito irritante, que eu falo daqui a pouquinho. Essas partes são legais. Elas são maneiras. Eu achei elas maneiras. Lutar contra o helicóptero foi legal. Ok. É maneiro. Eu não fiquei muito impressionado. Eu acho que é uma questão de... Eu acho que eu gostaria mais de assistir isso do que jogar isso. Porque jogando isso é só... Ok, assistindo isso eu... né, tem direção. A direção traz um pouco mais de excitação pra cena, deixar ela mais animada e tal. Só jogar isso, eu só tô jogando isso, é isso. Agora, a que eu não gostei nem um pouquinho foi aquela onde você está preso numa placa. Tem uma em particular onde você só tá escondido atrás de uma placa, você tem munição infinita do nada agora, porque ok, beleza. Tem nenhuma explicação de por que você tem munição infinita, se você só tem mesmo. E tem gente vindo de um lado e depois do outro, e você não pode sair dessa placa. Não tem como você sair dessa placa. Eu acho que eles dão uma espécie de explicaçãozinha de tipo, ei, tá longe, todos os chãos estão longe, ou sei lá. Eu acho que não, acho que dá pra você pular de volta, mas não sei, eu não lembro. E aí você tem que usar a placa pra proteção e tal. Eu gostei da ideia de usar a placa pra proteção nas fases normais. Tipo, às vezes você tá andando e, tem uma placa lá. Você pode subir e buscar proteção atrás dela e atirar por cima. É legal. Quando o jogo te força a fazer isso, a única coisa que eu tô pensando é, você tá achando que você tá sendo tão legal, que tá tão visualmente maneiro e tal, você tá me limitando e tal, mas essa questão, você tá me limitando muito. Esse jogo já me limita demais e você tá me limitando um pouquinho mais. Cenas assim são sem graça. Cenas como a do carro foi mais divertido, porque além da né, excitação visual que eu tô tendo naquele momento, eu tô falando de excitação, mas é meio engraçado falar a palavra excitação, né? Mas enfim. Além do aspecto visual legal que eu tô tendo de estar tudo explodindo e tudo mais, é maneiro. É uma ideia maneira. Tô me escondendo em caminhões, buscando proteção e atirando e tal, é legal. Aí o caminhão vai explodir, eu tenho que pular pra outro. Enfim, eu acho que o ponto alto do jogo pra muita gente é a narrativa e as set pieces, e francamente foram as duas partes mais whatever do jogo pra mim. São ok, são legal, é divertido, tá bom, tranquilo. Eu vou dar uma chance pro 3 ainda. Eu vou jogar o 3, porque eu tenho o pensamento de que algumas coisas podem ser mudadas. Eu não gosto já da ideia de que o 3 tem a tal da mecânica de que você pode pegar a granada e atacar de volta. Eu não
posso julgar ela agora, mas eu gosto da ideia de que a granada te faz sair da sua posição. Mas vamos ver, né? Espero que eu curta e eu espero que vocês consigam aceitar a minha opinião sem querer tacar uma pedra em mim. Ou sei lá, uma cama. Não sei, alguma coisa mais pesada que uma pedra. Enfim, é isso. Por favor, sejam civilizados nos comentários. E por favor, me apoiem no Apoia-se ou não seja membro, tá bom? Tá bom, beleza.